poder estar na casa do Senhor, adorando o seu nome, né? Como a Angélica falou aqui, agora tantos estão nos hospitais agora, não é verdade? E nós estamos aqui com saúde, louvando e engrandecendo e reconhecendo que o Senhor é bom em nossas vidas, amém? Nós vamos falar sobre uma vida de fé nesta manhã. E eu quero encorajar você, influenciar você. Eu quero que você não saia daqui da mesma maneira que você entrou. Que você vai saber que você precisa, deve ter uma vida de fé, andar em fé e nada abalar a sua fé. Amém? Glória a Deus. Vamos começar a ler. Eu estou na versão NVI. Lá em Marcos, capítulo 8. Eu vou começar lendo do versículo 22 até o 25. Marcos 8, 22 a 25. Que diz assim. Fala sobre a cura de um cego em Betsaida. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem com árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou a mão sobre os olhos do homem. Então os seus olhos foram abertos e sua vista foi restaurada. E viu tudo claramente. Aqui ele fala de uma passagem que trouxeram um homem cego a Jesus. E Jesus estava passando e eles trouxeram este homem cego para Jesus colocar as mãos. Eu vou voltar a esse texto, mas antes da gente entender esse texto, a gente vai ler um pouquinho antes, no capítulo 7 do mesmo livro, em Marcos, do capítulo 7, a partir do versículo 31. Eu vou falando, mas vocês colocam aí para o pessoal ir acompanhando. É do versículo 31 ao versículo 35. Ele fala sobre uma pessoa surda e com dificuldades na fala. Jesus estava indo para Decápolis e trouxeram uma pessoa, do mesmo jeito que trouxeram o cego, lá em Betsaida, trouxeram essa pessoa que não ouvia, era surda, e tinha dificuldade na fala, não falava, era gago. E trouxeram essas pessoas para Jesus. E Jesus, vendo a pessoa, orou, pegou a mesma coisa que fez lá com o cego, cuspiu. Aqui no versículo 33, diz assim: depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou o dedo nos seus ouvidos. Em seguida, cuspiu. Jesus cuspiu, vocês prestem atenção, Jesus cuspiu aqui e Jesus cuspiu lá. Jesus cuspiu e tocou a língua do homem. Então voltou os olhos para o céu. Com um profundo suspiro disse-lhe: Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram e a língua ficou livre e ele começou a falar livremente. Aqui Jesus estava indo para Decápolis, aqui Jesus estava em Betsaida. Vocês viram que lá em Betsaida, o cego começou a ver o quê? Árvores, não foi isso? Aí Jesus continuou andando e viu que tinha muita gente acompanhando ele. No começo do capítulo 8, logo em seguida, você vai falar sobre a segunda multiplicação dos pães. Você pode colocar já lá no capítulo 8, versículo 1. Então Jesus olhou, viu que tinha muita gente, que já estava tarde, que não tinha onde comprar mantimento naquele lugar. E Jesus disse assim: vamos fazer comida, né? Vamos providenciar alimento para essas pessoas. Aí os seus discípulos disseram: mas Jesus, onde nós vamos comprar comida para tanta gente aqui neste lugar? E Jesus perguntou: quanto vocês têm de alimento? Aí alguém disse assim: temos 7 pães.
Aí Jesus, ele foi fazer o quê? O que ele faz. O que é que Jesus faz? Milagres. O que é que Jesus faz? O impossível. O que é que Jesus faz? Multiplicação. Então, o que foi que Jesus fez? Pronto, nós vamos orar e vamos multiplicar isso aqui. Jesus orou e esses 7 pães deu para mais. A Bíblia fala aqui nessa segunda multiplicação em 4.000 homens. Só que com certeza teria as mulheres, as crianças. Então vamos colocar aí pelo menos umas 8 a 10 mil pessoas que se alimentaram com 7 pães. Isso tudo na jornada de Jesus. Aí Jesus disse: olhe, recolham agora os cestos para ver quantos sobraram. Quantos pães Jesus multiplicou? 7. Tinha 7 pães. Essa é a segunda multiplicação. Jesus já tinha feito uma multiplicação, se lembra lá, dos 5 pães e dos 2 peixinhos, que sobraram quantos cestos? 12 cestos. Nessa segunda multiplicação, sobraram 7 cestos. Todos comeram, a Bíblia fala aqui no capítulo 8, que todos comeram e se fartaram. E ainda sobraram quantos? 7 cestos. Uma vida ao lado de Jesus não dá para ter incredulidade. Você precisa ter uma vida de fé, porque é isso que ele mostra. E ainda assim, irmãos, a gente vai ver aqui como fazer para essa vida de fé ela ser efetiva na nossa vida. Porque muitas vezes as pessoas estão na igreja, vêm para a igreja, mas não tem a totalidade da sua fé firmada nele. Amém? Aí lá no mesmo capítulo 8, no versículo 11... diz assim: os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus para pô-lo à prova. Pediram um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse: por que essa geração pede um sinal milagroso? Eu afirmo que nenhum sinal será dado a vocês. Então se afastou deles. Aqui Jesus já tinha feito o quê? Já tinha curado o cego, o surdo e o mudo. Já tinha feito a multiplicação desses pães aqui, que sobrou 7 cestos. Já tinha feito a multiplicação dos outros pães e peixes. Mas vem os fariseus e perguntam: me dá um sinal. Me dá um sinal. Ai, Jesus, como é que eu vou dar um sinal? A gente acabou de multiplicar aqui 7 pães para 10 mil pessoas. Sobraram 7 cestos cheios. E vocês querem um sinal? Eu não vou dar sinal. Eu não vou dar sinal porque vocês não creem. Vocês não vão crer. Vocês estão tomados por incredulidade. Vocês não têm vida de fé. Vocês não têm fé. E não há sinal que eu faça que vocês irão crer. Sabe, irmãos, muitas vezes algumas pessoas se dizem até cristão, mas vivem numa vida de incredulidade. Não importa o que Jesus faça, você sempre está pedindo um sinal para ver se o que ele falou com você lá na frente é. E era isso que eles falaram. Sabe que Jesus disse: não, eu não dou sinal nenhum. O que eu já faço, o que eu já fiz nessa caminhada toda, milagres e prodígios acontecendo. E eles, na verdade, eles não queriam sinal nenhum. Aí sabe o que foi que Jesus disse? No mesmo capítulo, no versículo 14, diz assim: os discípulos haviam se esquecido de levar o pão. Eles já estavam no barco. A não ser um pão que tinha consigo no barco, advertiu Jesus: estejam atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E os discípulos ficaram discutindo entre si, dizendo: é porque não temos pão? Olha, é porque não trouxe pão? E o outro dizia: Jesus está falando de fermento, é porque eu não trouxe pão? Aí, percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou: por que vocês estão discutindo sobre terem ou não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido. Não tem olhos, não veem, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram quando eu parti os 5 pães para 5.000? Quando estes cheios de pedaços, quantos cestos de pedaços vocês recolheram? Aí ele respondeu: 12. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos de pedaços vocês recolheram? 7. Responderam eles. Então lhe disse: vocês ainda não entendem? Vocês andam comigo e não conseguem ter uma vida de fé? Vocês não estão vendo os milagres e não conseguem entender?
Sabe, quando ele falou aqui, Jesus estava falando sobre o fermento dos fariseus. E um dizia, Jesus está falando de fermento. Você trouxe o pão? Aí o outro, não trouxe. Tem um pão ali. Irmãos, esse fermento de fariseus, muitas vezes eles querem entrar na igreja. Sabe como? Às vezes a gente acha que o fermento é algo visível, que vai chegar aqui para roubar a tua fé, para roubar teu propósito, para roubar a tua identidade, para roubar o que Deus tem na tua vida. Você quer ver. Só que quando você coloca um pouquinho de fermento na massa de pão, depois que ele se mistura, você não vê. Você não vê o fermento, você não consegue tirar o fermento dali. Você não sabe de onde veio, a massa cresce, fica cheio de buraco no meio, ela fica com ar. E muitas vezes algumas pessoas acham, eu estou amadurecendo, eu não acredito mais naquelas coisas que eu acreditava, eu não tenho mais aquela vida que eu tinha, que eu acreditava, o que me diziam. Sabe como é que o fermento entra na igreja? Ele não entra, como eu falei aqui, em algo que você vê. Ele entra como incredulidade. É uma forma tão sorrateira que ele expõe a sua fé como absurda. É como que, meu Deus, tu acredita nisso? Aí vai tirando a sua vida de fé, vai tirando sua fé. As promessas que você tem em Deus, você acha já que não é mais, que não foi mais daquele jeito, que Deus não disse aquilo daquela forma. Porque esse fermento, ele entra na igreja e entra na vida do cristão, fazendo com que você ache que, para que isso? Será que precisa essa entrega toda? Será que é isso tudo mesmo? Será que é isso que Deus tem para mim mesmo? E ele vai fermentando a massa de uma maneira que chega a um ponto que você não consegue nem mais tirar. Isso é incredulidade, mas não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para ter uma vida de fé. Ele já fez lá, Ele faz aqui e Ele vai fazer adiante. Ele faz na minha e Ele faz na sua vida, irmão. É o mesmo Deus. As palavras que Ele lançou sobre a sua vida, se você permanecer em fé, Ele vai cumprir. Se você permanecer no lugar, acreditando fielmente no que Ele lhe disse, Ele vai cumprir. Nós precisamos viver a totalidade da excelência de Deus que Ele tem para nós. É isso que Ele tem para nós, não é parcial, não é pela metade, é a totalidade. Isso depende de mim e de você. Nós temos essa autoridade para dizer a Deus, Deus, eu estou aqui, faça. Mas também nós podemos dizer, não quero. Você sabia que Deus não vai lhe obrigar? Ele não vai lhe obrigar. Agora você, apenas quando você se despeça disso, deixa a sua vida de fé, deixa de caminhar no que Deus tem para você, você vai trilhar outros caminhos que não é o caminho que Deus trilhou para você. Com certeza, caminhos não trilhados no que Deus tem para nós, muitas vezes nos levam a lugares não bons. E consequências não agradáveis, porque não era aquilo que Deus queria. Porque Deus quer o mal para mim? Não, Deus não quer o mal para você. Você que está saindo do caminho bom que Ele lhe colocou. Então a gente precisa manter, se firmar e ter essa vida de fé. Agora nós vamos voltar lá para aquele versículo que a gente leu no começo, que é de Marcos 8:22. A gente vai entender por que aquele homem viu árvores quando Jesus orou por ele. Já no versículo 25, já no final, diz assim: Jesus orou, colocou cuspe, colocou no olho dele. No 25 diz assim: mais uma vez Jesus colocou a mão sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista foi restaurada, e ele viu tudo claramente. Isso aqui foi a segunda vez que Jesus colocou a mão nele. Na primeira lá foi o que a gente viu, que trouxeram um homem, do mesmo jeito que fizeram aqui. Trouxeram alguém, pessoas, trouxeram um homem e disse: ore, Deus, Jesus coloca a mão aqui. Ele colocou cuspe na orelha da pessoa e disse: abra-te, efatá, se abriu. Só que nesse aqui, quando Jesus colocou o cuspe, do mesmo jeito, o mesmo cuspe,
O mesmo cuspe, não foi outro cuspe. Ele escovou os dentes e o cuspe ficou diferente, não. Foi o mesmo cuspe, o mesmo poder. Deus colocou lá nos olhos. E quando ele disse, o que você está vendo? Ele fez, eu vejo homens como árvores andando. Veja, homem não parece com árvore. E árvore não anda. Ele estava vendo distorcido. Se ele ficar só nessa metade aí, ele não tinha abertura de ver corretamente. Aí Jesus novamente impôs as mãos. E aqui a Bíblia fala que ele viu claramente tudo. Se a gente comparar esse milagre de Jesus com o outro do capítulo 7, nós podemos ver que um foi imediatamente. O outro foi parcelado. Não é verdade? Foi em etapas. Ele viu, não viu tudo. Aí Jesus orou novamente e ele viu claramente. Sabe, Jesus, o que Ele quer fazer na nossa vida, quando nós temos uma vida de fé, são coisas milagrosas por completo. Deus não faz a metade, eu não sei você, mas desde que eu me entendo de evangelho, eu sei que Deus não deixa as coisas pela metade. Ele não faz nada incompleto. O que Ele promete, Ele cumpre. Ele é poderoso para fazer isso, aquilo e aquilo outro, infinitamente mais. E por que que quando Jesus orou ali, Ele só viu um pouco? Viu como quem tem miopia. Eu ouvi dizer que quem tem miopia vê de longe assim uma pedra, aí pensa que é uma pessoa, e quando vai chegando perto, eita, é fulano. Ele viu como quem tem miopia, tem uma debilidade, né? Ele tem algo que não está do jeito que é para ser. Só que muitas vezes o milagre acontece parcialmente, incompleto. Não é porque Deus não é poderoso o suficiente para fazer. Todo mundo aqui sabe que Deus é poderoso para fazer tudo. E por quê? Naquele cego, não foi na hora. Porque não depende do poder que está em Deus. O poder que está em Deus é para operar. É vivo e é eficaz. Agora, depende do lugar que ele é aplicado. Se o lugar que esse poder é aplicado é receptível com fé, o milagre é imediato. Agora, se este lugar ele não está receptível, ele não está com fé, ele não está afirmado, ele não está ali para receber, a pessoa só vive parcialmente o que Deus tem. Ele não vive integralmente o poder, a vida que Deus quer. Ah, não, irmã, assim tá bom. Deus tem tanto para nós. A Bíblia diz que Ele tem infinitamente mais para nós. A gente não pode deixar que essas coisas do mundo, como esse fermento aqui, o diabo muitas vezes ele não quer nos... Sabia que muitos cristãos, ele nem se preocupa em mostrar outras coisas. Sabe que ele mostra as coisas normal do dia a dia. As coisas que te paralisam. Ele quer te bloquear de você ver o que Deus tem mais para você. Então ele te paralisa numa vida mais ou menos. Ele te paralisa nas coisas do mundo. Ele vai te entretendo nas coisas do mundo. Só que não é isso que Deus tem para você. Deus tem para você tudo que há no céu. Tudo de bom, tudo de perfeito, todos os milagres. Sabe a oração que Jesus nos ensinou? Foi aquela: Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade. Assim na terra, como é aonde? No céu. Qual é a vontade de Deus? É que a gente viva na terra como? Como é no céu. Se a gente não vive em plenitude de Deus aqui na terra, não é porque Deus tem pouco poder, não é porque Deus não te ama, não é porque Deus quem não quer, é você que não está tendo uma vida de fé para ser hábil a receber os milagres e as promessas de Deus na tua vida, irmão. Nós devemos nos posicionar nessa vida, nessa jornada. Ah, irmã, então eu não vou ter obstáculo? Vai. Não é porque você vai ter obstáculo, pelo contrário, os obstáculos fazem a gente fortalecer a nossa fé. Você sabia disso? Às vezes a gente está até uma fé assim, aparece uma coisa, eita, vou colocar minha fé em prática. E ela vai ser fortalecida. Não deixe as coisas deste mundo tirar o que Deus tem para você viver. O que Deus quer alcançar na sua vida. Às vezes aqui, irmão, é tudo passageiro. Tudo. Mesmo que a gente viva, quem vive mais vive 120 anos no mundo hoje. A estimativa de vida no máximo de uma pessoa muito saudável é de 120 anos. 120 anos vivendo o que você quer.
vivendo o que você quer. Deu tudo certo que você queria, tudo que você, vamos supor que tudo que você planejou na sua vida aqui, o trabalho deu certo, o casamento deu certo, a sua família deu certo, pronto, tudo que você imaginou, você viveu 120 anos. Depois desses 120 anos, e você não ir escutar de Jesus quando você morrer, ou ele vir, seja bem-vindo, bendito do meu Pai, você não ouvir isso, nada disso, esses 120 anos, ó, passa assim, num piscar de olhos, e você não teve uma vida permanecendo em Deus, você não teve uma vida de fé, mesmo achando, eu vou conquistar isso, eu vou conquistar aquilo, eu vou conquistar aquilo, eu vou conquistar aquilo, tudo vaidade, porque o que vale é a nossa vida de fé, que em Cristo Jesus nos vai levar para o céu. Para crermos em Deus, nós precisamos ter fé. Nós precisamos ter fé para crer que Ele existe. Nós precisamos aceitar algo porque nós cremos que Ele existe. Então, se eu largo a minha vida de fé de mão e vivo de acordo com as coisas que o mundo oferece, muitas delas até não ilegais, né? Elas legais, mas você está fora do propósito. Você está fora do que Deus chamou para você. E muitas vezes aquilo vai lhe esfriando, lhe tirando do propósito, lhe tirando da meta. Não deixe, irmão. O fermento é assim, ó, é só uma pitada. É só uma pitada, é só dizendo, para que isso tudo? Tu não acha que tu está se entregando demais, não? Tu não acha que tu está fazendo desnecessariamente, não? E aquilo, irmão, é porque isso rouba a nossa fé. Ela não só entristece, muitas vezes a gente fica, será que eu estou fazendo demais? Será que eu estou indo demais? Será? Isso aí vem para o coração, e depois que isso se mistura, irmão, para tirar, só Jesus. Isso vai roubando a sua fé. Isso vai roubando o que Deus tem para você. Isso vai lhe machucando. E você vai começando a duvidar das coisas que antes você acreditava. Deus falou comigo isso. Aí daqui a 5 anos, alguém diz assim, eita, aquilo que Deus falou com você. Você diz, eita, eu nem sei se foi Deus mais. Por quê? Porque sua fé está sendo corroída pelas coisas que o diabo sorrateiramente, né? Ele não coloca assim para você. Eita, é o diabo, olha ali. Se você visse o diabo, você saia correndo. Não é verdade? Quem é que ia ficar? Mas você vê sugestão de pessoas, conexões, querendo minar, arrancar a sua fé para lhe tirar do propósito. Ele quer lhe tirar do propósito. Mas que eu e você viva o que Deus tem para nós de forma total. Não fique assim, ó, metade aqui, metade ali, metade ali. Que a nossa vida de fé nos leve a experimentar o sobrenatural de Deus, de tudo que Ele tem para nós, na sua integridade. A minha vida de fé é uma vida de fé, irmão. É hoje, é amanhã, é depois. E quando a dificuldade aparecer, aí eu piso por cima da dificuldade com a minha fé e vou adiante. Se aparecer outra, eu vou para cima com a minha fé. E a gente vai vencendo isso no dia a dia. É uma jornada. É uma jornada, irmão. Sabe? E se você acha que mas porque está tão difícil, com Deus, irmão, você acha que está difícil? E sem Deus, como não será? Então eu quero incentivar você, eu quero convidar você, né? O louvor, por favor, a ter essa vida de fé, a ter esse foco, a ter esse pensamento integral no que Deus tem para você, sabendo que não é pouca coisa que Ele tem, sabendo que é muita coisa que Ele tem, e eu e você precisamos fazer parte disso. Eu e você precisamos permanecer no lugar certo do propósito que Deus tem para mim e para a sua vida. Nós não queremos ser como esse cego aqui que foi curado em etapas. Ele foi curado, ele viu um pouco, depois viu o resto. Mas se nós podemos viver e ver tudo que Ele tem para nós, é nós caminharmos em fé, porque esse Deus é um Deus que prospera, que provê, que cura, que sara, que transforma,
que tira angústia, que tira tristeza. Sabe, irmão? Não fica achando, Deus só fez isso. Deus faz tudo. Eu já vi muitas vezes algumas pessoas dizendo: se eu tivesse alguém, eu não posso conversar com ninguém. Porque as pessoas às vezes não entendem o que você diz. Converse com Deus. Se você não pode conversar com ninguém, você acha que não é bom, converse com Deus. Deus te entende, agora escuta Ele. Muitas vezes a gente vai conversar com Deus e acha que é só a gente que está falando. Deus está te ouvindo e está te respondendo. Ele tem os melhores conselhos. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Ele é nosso conselheiro. Então que você possa caminhar por esta vida de fé, que você possa desfrutar da totalidade das maravilhas, milagres e prodígios que Ele tem para nós, irmãos. Então convido você nesta manhã para isso, para se permanecer em fé, com a vida de fé, sabe, sabendo que o melhor é aquilo que Deus tem para nós e que Ele não mente e não se arrepende. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Essa igreja, ela vai viver o que Deus tem para ela na totalidade da sua promessa. Você vai viver o que Deus tem para você na totalidade da promessa dEle. Porque você é filho, filho amado, filho querido, e nós estamos na posição de fé. Nós estamos na posição de receber tudo aquilo que Ele tem para nós. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Aleluias.